Para a galerinha que adora, está chegando mais um áudio do livro O Diário de um Banana, Roderick é o cara. Mas antes, se inscreva aqui no canal se você gostou. Deixe seu like que nos ajuda a crescer cada vez mais. Ative também o sininho das notificações, para que você fique sempre atualizado com os vídeos que estão chegando. Então valeu! Agora sim, vamos à leitura. Roderick contou para a mamãe de onde tinha tirado o dinheiro, e ela fuçou no meu quarto até encontrar meu esconderijo debaixo do colchão. Ela sabia que nunca tinha posto $100.000 em circulação, então confiscou toda a minha bufunfa, até a que eu tinha ganhado de verdade. Acho que esse é o fim do programa da grana da mamãe. Para ser honesto, estou meio que aliviado. Dormi sobre aquela pilha de dinheiro toda noite e estava realmente me estressando. A mamãe ficou furiosa por eu ter tentado armar uma para ela desse jeito, então me deu um castigo, mas eu me livrei disso antes do jantar. Dia da semana, quinta-feira. Hoje foi o dia de ação de graças e tudo começou como sempre começa, com a tia Loreta aparecendo 2 horas adiantada. Mamãe sempre obriga o Roderick e eu a fazermos sala para a tia Loreta, e isso quer dizer falar com ela até o resto da família aparecer. As maiores brigas que o Roderick e eu já tivemos foram para ver quem tinha que cumprimentá-la primeiro. O resto da família começou a chegar aos poucos, a partir das 11 horas. O irmão do papai, o tio Joey, e seus filhos foram os últimos a aparecer, por volta de 12h30. Os filhos do tio Joey chamam o papai da mesma coisa. A mamãe acha uma graça, mas o papai jura que o tio Joey disse para os filhos falarem isso de propósito. As coisas estão bem tensas entre o papai e o tio Joey. O papai ainda está bravo com o tio Joey por uma coisa que ele fez no último dia de ação de graças. Naquela época, o Manny tinha acabado de começar o treinamento para usar a privada e estava indo muito bem. Na verdade, faltavam provavelmente umas 2 semanas para ele sair das fraldas. Mas o tio Joey disse uma coisa para o Manny que mudou tudo. Levou 6 meses para o Manny botar o pé dentro do banheiro de novo. Toda vez que o papai trocava uma fralda suja depois disso, eu o ouvia amaldiçoando o tio Joey em voz baixa. Nós comemos lá pelas 2 horas, e depois as pessoas foram para a sala conversar. Não estava a fim de papo, então fui jogar videogame. Acho que o papai acabou ficando cheio da família também, e desceu para trabalhar no seu campo de batalha da Guerra Civil. Só que ele se esqueceu de trancar a porta do porão, e o tio Joey foi atrás dele. Tio Joey parecia interessado naquilo em que o papai estava trabalhando, então papai explicou tudo para ele. Papai fez um grande discurso para o tio Joey sobre o 150 graus regimento e o papel que ele desempenhou em Gettysburg, e passou uma meia hora descrevendo toda a batalha. Mas acho que o tio Joey não estava dando atenção ao discurso do papai. O dia de ação de graças não durou muito depois daquilo. O papai subiu e aumentou o termostato, até ficar abafado e todo mundo cair fora. É mais ou menos assim que acaba todo ano o dia de ação de graças aqui em casa. Mês, dezembro. Dia da semana, sábado. Lembra quando eu disse que a mamãe e o papai iam acabar descobrindo sobre a festa do Roderick? Bom, hoje isso finalmente aconteceu. A mamãe mandou o papai pegar as fotos do dia de ação de graças, e quando ele voltou, dava para ver que não estava feliz com alguma coisa. A foto na mão do papai era da festa do Roderick. Parece que um dos amigos do Roderick tinha acidentalmente tirado uma foto com a câmera da mamãe, que ela deixa na estante em cima do som. E quando ele tirou a foto, capturou toda a cena. Roderick tentou negar que tinha dado uma festa, mas estava tudo lá na foto, então não havia muito o que dizer. A mamãe e o papai pegaram as chaves do carro do Roderick e disseram que seu castigo era não poder sair de casa por um mês inteiro. Eles ficaram bravos até comigo porque disseram que eu era cúmplice do Roderick. Assim sobrou para mim uma punição de 2 semanas sem videogame. Dia da semana. Domingo. A mamãe e o papai estão na cola do Roderick desde que souberam da festa. O Roderick normalmente dorme até as 2 horas da tarde, nos fins de semana. Mas hoje o papai o fez sair da cama às 8 horas da manhã. Fazer o Roderick levantar cedo é um grande golpe para ele, porque o Roderick adora dormir. Uma vez no outono passado, ele dormiu por 36 horas seguidas. Ele dormiu desde a noite de terça-feira até a manhã de quinta e nem percebeu que tinha perdido o dia inteiro de sua vida, até quinta-noite. Mas parece que o Roderick descobriu um jeito de driblar a nova regra das 8 horas.
Agora, quando o papai diz para o Roderick sair da cama, ele simplesmente arrasta as coisas dele para cima e dorme no sofá até a hora do almoço. Então acho que o Roderick ganhou essa parada. Dia da semana. Terça-feira. A mamãe e o papai vão viajar neste fim de semana e o Roderick e eu vamos ficar na casa do vovô. Eles disseram que iam nos deixar ficar em casa, mas nós provamos que não dá para nos deixar sozinhos. O vovô mora nas Torres do Descanso, que é um lar de idosos. Tive que passar uma semana lá com o Roderick, há alguns meses, e foi o ponto baixo de todo o meu verão. Manny vai ficar com a vovó esse final de semana, e eu daria qualquer coisa para trocar de lugar com ele. A vovó tem sempre refrigerante, bolo e tudo mais na geladeira, e ela tem TV a cabo com todos os canais de filme. A razão pela qual o Manny vai ficar lá é porque ele é o queridinho da vovó. E tudo o que você precisa fazer é dar uma olhada na geladeira dela para ter a prova. Mas se alguém acusa a vovó de preferir o Manny, ela fica na defensiva. E também não são só as fotos na geladeira. A vovó tem desenhos e coisas do Manny pendurados nas paredes da casa inteira. A única coisa minha que a vovó tem é esse recado que escrevi para ela quando eu tinha 6 anos. Eu estava bravo porque ela não queria me dar sorvete antes do jantar. Então foi isso que escrevi. A vovó guardou esse papel por todos esses anos. E ela ainda me cobra por isso. Acho que todo avô tem seu favorito. E eu posso entender. Mas pelo menos o vovô é direto quanto a isso. Dia da semana. Sábado. Bom, hoje a mamãe e o papai largaram o Roderick e eu na casa do vovô, como disseram que fariam. Comecei a procurar maneiras de me entreter, mas não existe nada no apartamento do vovô que seja divertido de fazer. Então eu só sentei junto com ele e assisti a TV. Mas o vovô nem assiste a programas de verdade. Ele só deixa a TV ligada na câmera de segurança, que fica no saguão de entrada do prédio. E depois de algumas horas disso, você meio que começa a enlouquecer. Lá pelas 5 horas, o vovô fez o jantar para nós. Ele faz essa coisa horrível que se chama sopa de pepino, e é a pior coisa que você já provou. É basicamente um punhado de feijões verdes e pepinos boiando numa piscina de vinagre. Roderick sabe que eu odeio sopa de pepino, mais do que qualquer outra coisa. Então, da última vez que ficamos na casa do vovô, ele fez questão de encher meu prato. Tive que ficar lá e engolir cada pedaço, para não ferir os sentimentos do vovô. E adivinhe qual foi minha recompensa por limpar o prato? Esta noite, o vovô nos serviu a sopa, e eu agi como se fosse comê-la. Mas aí simplesmente enfiei tudo no meu bolso, quando não tinha ninguém olhando. Foi uma sensação bem nojenta quando o vinagre frio começou a escorrer pela minha perna, mas acredite, foi 1000 vezes melhor do que ter que comer aquilo. Depois do jantar, nós 3 fomos para a sala de estar. O vovô tem um monte desses jogos de tabuleiro, muito velhos, e sempre nos faz jogar com ele. Tem um chamado Chacoalha Panças, no qual um jogador lê um cartão, e o outro tenta não rir. Eu sempre venço o vovô, principalmente porque as piadas não fazem nenhum sentido para mim. Eu também sempre venço o Roderick, mas isso é porque ele perde de propósito. Sempre que é a minha vez de ler um cartão, ele faz questão de estar com a boca cheia de leite. Às 10 horas, estava pronto para ir deitar. Mas o Roderick ocupou o sofá, e isso significou que eu tinha de dormir com o vovô de novo. Tudo o que posso dizer é que se a mamãe e o papai estavam querendo me dar uma lição, por acobertar o Roderick. Missão cumprida. Dia da semana. Domingo. Roderick tem um grande projeto para entregar na Feira de Ciências, que vai ser antes do feriado de Natal. E parece que a mamãe e o papai o estão obrigando a fazer esse trabalho sozinho. No ano passado, o projeto de ciência do Roderick se chamava Será que ver filmes violentos faz as pessoas terem pensamentos violentos? Acho que a ideia era fazer as pessoas verem filmes de terror e depois desenhar, para mostrar como os filmes as afetavam. Mas, na verdade, era só uma desculpa para o Roderick e seus amigos ficarem vendo filmes de terror no meio da semana. Os amigos do Roderick fizeram a parte de ver os filmes, mas não fizeram um único desenho. E na véspera da Feira de Ciências, o Roderick não tinha nada para mostrar. Então a mamãe, o papai e eu tivemos que livrar a cara dele. O papai digitou o trabalho. A mamãe preparou o cartaz. E eu tive de fazer uma porção de desenhos. Fiz o possível para imaginar o que adolescentes desenhariam depois de assistir a filmes violentos. A coisa realmente chata foi que a mamãe me deu uma bronca quando viu meus desenhos, porque disse que eles eram perturbadores. E foi por isso que eu só pude assistir a filmes de censura livre pelo resto do ano.
Mas se você quer falar sobre perturbador, devia ter visto alguns dos desenhos que o Manny estava fazendo naquela época. Uma noite, o Roderick deixou acidentalmente um dos seus filmes de terror no aparelho de DVD. E quando o Manny foi ver desenho animado no dia seguinte, acabou vendo o filme do Roderick. Vi uns desenhos do Manny depois disso, e alguns eram suficientes para dar pesadelos em mim. Dia da semana, terça-feira. A mamãe e o papai deram prazos para o Roderick terminar seu projeto de ciência. E hoje às 6 horas, era para ele lhes dizer qual seria o tema do seu experimento. Mas às 6h45, as coisas não pareciam ir muito bem. O Roderick assistia a um programa sobre o que acontece com os astronautas, depois que passam muito tempo no espaço. O programa falava que quando eles voltam à Terra, estavam mais altos do que antes de sair. E o motivo para isso é que não há gravidade no espaço, então as colunas deles se descomprimem, ou coisa do tipo. Bom, isso deu ao Roderick a ideia que ele estava procurando. Roderick falou à mamãe e ao papai que iria fazer seu experimento de ciência sobre o efeito da gravidade zero na coluna vertebral. E pelo jeito que o Roderick estava falando do assunto, você pensaria que os resultados da experiência dele iriam beneficiar a humanidade. O papai pareceu bem impressionado, ou talvez ele só estivesse aliviado pelo Roderick ter conseguido cumprir a sua primeira tarefa. Mas acho que ele começou a ver as coisas de maneira um pouco diferente mais tarde, quando disse para o Roderick levar o lixo para fora. Dia da semana, quarta-feira. Ontem na escola, anunciaram que haveria testes para o grande show de talentos. Assim que fiquei sabendo, tive uma ideia animal para um quadro de comédia que o Raul e eu poderíamos fazer. Mas admito que a razão verdadeira de ter escrito isso foi para ter uma desculpa para falar com a Holly Hills, que é a irmã da Heather Hills e a garota mais popular do meu ano. Mostrei o roteiro para o Raul, mas ele não ficou muito entusiasmado com a ideia. Dava para pensar que o Raul ficaria feliz por eu fazer dele um grande astro. Mas como a mamãe sempre diz, tem certas pessoas que não dá para agradar. Dia da semana, quinta-feira. Raul encontrou outra pessoa para ser seu parceiro no show de talentos. Ele vai fazer um número de mágica com um menino da sua aula de karatê, chamado Scott Douglas. E se você quer saber se estou com ciúme, deixe-me colocar desta maneira. Scott Douglas está no primeiro ano. Então Raul vai ter sorte se não apanhar na escola por isso. Vão fazer um grande show de talentos para todos os anos. Isso quer dizer que o Roderick e sua banda vão estar na mesma competição que o Raul e o Scott Douglas. O Roderick está todo animado com o show de talentos. A banda dele nunca tocou para um público grande, então enxergam isso como uma grande oportunidade de serem notados. Roderick ainda está de castigo, mas a regra é que ele não pode sair de casa. Então a banda dele vem todo dia e ensaia no porão. Acho que o papai está começando a desejar que tivesse dito a punição do Roderick de um jeito um pouco diferente. Mas se a banda do Roderick realmente acha que pode ganhar o show de talentos, é melhor começar a levar a coisa a sério e tocar música para valer. Porque eles passaram os últimos 2 ensaios brincando com um novo pedal de eco que arranjaram no fim de semana. Dia da semana, sexta-feira. O papai encerrou o castigo do Roderick 2 semanas mais cedo, porque ele estava ficando biruta de ouvir o ensaio do Fralda Cheia todo dia. Esta noite o Roderick foi à casa do Ward para passar o fim de semana. O Roderick fora de casa significava que o porão estava livre, então convidei o Raul para passar a noite. Nós 2 compramos uma porção de doces e refrigerantes, e o Raul trouxe a TV portátil dele. Até conseguimos alguns filmes de terror do Roderick, então estava tudo pronto. Mas aí a mamãe desceu com o Manny. A única razão para a mamãe largar o Manny comigo e com Raul era para ele poder nos espionar e contar para ela se fizéssemos alguma coisa errada. Toda vez que alguém veio dormir aqui, o Manny estragou tudo. A última vez que o Raul veio foi a pior. O Manny deve ter ficado com frio no meio da noite e entrou no saco de dormir do Raul para se aquecer. Isso assustou o Raul bastante para ele voltar para casa mais cedo. E ele nunca mais passou a noite aqui desde então. Continua no próximo vídeo o Diário de um Banana, Roderick é o cara. Então continue ligadinho. Fique com Deus e até o próximo vídeo.